Olá, você está pronto para uma história? Sim, uma história, mas não é qualquer história. É uma história que reúne deserto, tempestades, guerra, riqueza, matemática, filosofia e um alfaiate chamado Enedim. Alfaiate, e esse alfaiate tem mais a ver com você do que você imagina. É, mas vamos por partes. Imagine um pequeno vilarejo no meio do deserto, em meio às dunas, um palácio no centro, casas de barro ao redor, isso 2000 anos antes de Cristo. As pessoas que ali viviam modestamente, inclusive esse alfaiate que era pobre, mas sonhava ser rico. E naquela época, para você ser rico, ou você obtinha algum favor do rei, ou então você achava um tesouro. Então Enedim vivia o seu dia na alfaiataria a sonhar, a sonhar, a sonhar em achar um tesouro. Bom, certo dia veio à cidade um mercador vindo de longe, abriu a sua carroça cheia de utensílios, bugigangas, coisas novas e coisas velhas, abriu essa tenda dessa carroça no meio da praça pública e o povo alvoroçado foi lá para ver quais eram as novidades. Será que o iPhone, sei lá, 32 havia chegado? Enedim também correu para ver as novidades e, vasculhando entre os objetos da carroça, encontrou um pequeno livro cujo título era O Tesouro de Breza. Ele olhou para o mercador e perguntou: escuta, aqui está escrito o Tesouro de Breza, o que promete esse livro? Ah, disse o mercador com um olhar misterioso e avançando para o longe. Ah, disse o mercador, quem ler este livro e decifrar todo ele encontrará um grande tesouro. Enedim ficou trêmulo. Olha, eu tô trêmulo. Enedim falou assim, não, eu quero esse livro. O mercador falou, é muito caro. Não, eu quero. Negociaram, no fim, Enedim pagou uma fortuna pelo livro, 2 dinares na época. Foi correndo para casa, abriu o livro e realmente, na introdução, o livro prometia isso. Quem decifrasse o livro por completo encontraria um grande tesouro. Enedim ficou, nossa, radiante e, primeiro capítulo, quando ele tentou ler, o que aconteceu? O livro era escrito num dialeto muito antigo, muito estranho e que Enedim não conhecia. Ele não passava da primeira frase, mas ele queria achar o tesouro. Então o que ele fez? Correu aos sábios da cidade, pegou livros emprestados, alguns conselhos de como traduzir aquele livro e trabalhava durante o dia na alfaiataria e durante a noite, durante algumas horas, ele ficava traduzindo aquele livro. E ele foi avançando, foi tendo sucesso e os meses foram se passando. Certo dia, uma grande tempestade de areia assolou a região. E eis que, quando a tempestade cessou, qual foi a surpresa dos moradores do vilarejo, daquele pequeno reino? Uma grande caravana havia errado o caminho na tempestade e acabara de chegar na porta daquele reino, daquele vilarejo. Essa caravana era muito poderosa, era muito grande. O rei, então, resolveu ele mesmo ir receber o caravaneiro-chefe. Estendeu um tapete vermelho, fez sinal para o caravaneiro avançar, vir até ele, fez as deferências, cumprimentou, e quando começaram a trocar palavras, eles não se entendiam, porque o caravaneiro falava um dialeto muito estranho. E o rei não entendeu, mas ficou tranquilo. Chamou os sábios e falou, por favor, traduza para mim o que esse caravaneiro está falando. Os sábios tentaram traduzir e não conseguiram. E a população toda ao redor, olhando aquela cena e até achando graça, eis que está passando Enedim por aquele local. E houve a tentativa de diálogo entre o rei e o caravaneiro. E quando ele ouve o caravaneiro falar umas palavras, ele acha aquelas palavras com um som natural, que lhe são familiares aos ouvidos. E ele olha para o caravaneiro e diz algumas palavras. O caravaneiro vira para ele e retruca, e fala, começa a conversar. E ele vai se aproximando, fica junto ao rei e trocando ideias com o caravaneiro. O rei pergunta para ele, escuta, vocês estão se entendendo? Ah, sim, claro. Ele disse que gostou dessa cidade e que gostaria de conversar com o senhor a respeito de um acordo comercial. O rei ficou estupefato. Posso usar essa palavra? Estupefato? Escuta, então peraí, fica comigo, traduz isso aqui. Resultado, Enedim passou o dia inteiro ao lado do rei, conversando com a chefia, com os chefes da caravana, e foi feito um acordo comercial. O rei, feliz da vida, no final do dia, chegou para Enedim e disse, meu amigo, eu não sei qual é o teu ofício nessa cidade, eu não te conhecia até hoje, mas a partir de agora eu cubro o seu salário,
Eu dobro, eu triplico o seu salário se for necessário, mas você vai ser o meu tradutor real e você vai redigir todos os documentos referentes ao contrato. E além disso, você vai tratar com os caravaneiros. Perfeito. Enedim deixara de ser alfaiate e passara agora a ser o tradutor real. Durante o dia, traduzia tudo o que era necessário e durante a noite ele continuava no livro, que agora tinha chegado num segundo capítulo que versava sobre matemática. E Enedim, quando abriu o livro e viu, nossa, equações exponenciais, logaritmos, ai, números complexos, não! Enedim viu aquela matemática toda, mas ele queria achar o tesouro, não queria? Então ele debruçou-se sobre a matemática e começou a entender essa magia dos números, e passados os meses, ele começou a ficar versado também, além das letras, começou a ficar versado nos números. Eis que, num dado momento, o rei teve uma brilhante ideia. A caravana havia enchido de muita prosperidade aquele reino, porque os negócios floresceram e outras caravanas também procuravam fazer comércio agora com aquele reino. Mas o rei, muito lúcido que era, percebeu que se ele fizesse uma ponte entre duas montanhas que eram próximas dali, ele iria encurtar muito o trajeto das caravanas e iria fazer com que o comércio florescesse mais ainda. Eis que ele manda, então, os sábios fazerem um concurso na cidade. Quem fizer o projeto da melhor ponte vai ganhar um prêmio em dinheiro e vai ganhar o título de engenheiro real. Ok? Bom, aqueles que se achavam aptos participaram com projetos, os sábios receberam todos os projetos após algumas semanas e selecionaram o melhor deles, de longe o melhor. Mostraram para o rei. Adivinha quem assinava esse projeto? O nosso ex-alfaiate e agora tradutor, Enedim. O rei olhou para ele e falou, escuta, você que fez esse projeto da ponte, quer dizer que além das letras, os números te são familiares? Como assim? Enedim olhou para o rei e falou, sabe como é que é, né? Eu fiz todas as tarefas, né? Eu tirei todas as dúvidas, assisti videoaulas, né? O rei ficou tão feliz e falou, escuta, meu amigo, olha, eu só tenho um caminho. Você continuará sendo meu tradutor, você ganhou o prêmio por conta do projeto da ponte e você agora é engenheiro real também. Vai conduzir todo o trabalho de construção dessa ponte. Perfeito. Agora, além de tradutor, ele era engenheiro do rei. Os meses foram se passando e após a construção da ponte, o reino florescera como nunca. Várias caravanas agora faziam daquele reino o percurso para o seu negócio e para outros negócios. O reino crescia a olhos vistos, tanto financeira quanto culturalmente. As pessoas não eram mais as mesmas, graças àquele fluxo comercial e àquela ponte. Enedim, então, nesse momento, estava na terceira parte do livro. O livro versava sobre costumes antigos daquela região, a história daqueles povos, antigas guerras, as religiões existentes naqueles povos ou daqueles povos, a filosofia de vida deles. E Enedim lia de maneira rápida o livro, mas eis que uma notícia muito triste chegou. Foi declarada guerra contra o reino onde eles moravam. Sim, e não só foi declarada, como a guerra começou, ceifando vidas, minando recursos, proibindo o comércio, o fluxo comercial na região. E aquela guerra, que parecia que ia durar pouco, foi se estendendo. O rei não queria que aquela guerra acontecesse, porque afinal de contas, o reino havia florescido como nunca. E ele chamou os outros reis para conversarem. Fez uma reunião em seu palácio. E naquela reunião, os reis tentaram conversar, mas eles estavam brigando. Começaram a reunião de manhã e foi só discussão, cada um querendo colocar o seu ponto de vista. Deram uma pausa para o almoço e à tarde continuaram numa briga. Eis que, adivinhem quem estava passando enquanto os reis estavam conversando alto, brigando alto? Enedim. Mas tem que ser ele, né? Porque senão não continua a história, né? Enedim passou e escutou o teor da conversa. Na verdade, ele foi lá para escutar, né? Enedim, então, pediu a palavra. E como ele conhecia todas as religiões, a filosofia e a história daqueles povos, ele começou a pontuar, situação por situação do presente atual, relacionado com o passado. Ele pontuou que situações muito parecidas com aquela já haviam acontecido. Que haviam sido solucionadas dessa ou daquela maneira. Ele pontuou que os reis estavam esquecendo de um detalhe muito importante. Brigando, eles se enfraqueciam. Se eles se juntassem, eles iam criar um fluxo comercial muito amplo e capaz de expandir
para os outros reinos esse fluxo. Então, ao invés de eles brigarem entre si, eles iriam unir forças, e ele detalhou caminhos para que isso fosse feito. Os reis ficaram boquiabertos com tamanha sabedoria. Enquanto ele falou, ninguém levantou a palavra. Terminada a sua fala, os reis o aplaudiram e abraçaram-no como um grande sábio. E a guerra acabou. Pura e simplesmente, após aquele discurso do Enedim. O rei ficou tão feliz que falou para ele: escuta, meu amigo, a partir de hoje eu vou construir um palácio no meu jardim e você vai morar nesse palácio. Você será meu conselheiro real. Sempre que eu precisar de algum conselho, é para você que eu vou perguntar. Enedim, feliz da vida, então, o acordo de paz acontecido, e ele tinha terminado de ler o livro. Ele terminou de ler o livro e ficou revoltado. Por quê? Porque terminado o livro, decifrado inteiro, ele não encontrara nenhum tesouro. Né? O livro não mostrou um tesouro enterrado, ou então um arco-íris onde lá tinha um tesouro. Ele ficou então bravo e foi até o vendedor, que havia negociado o livro há anos atrás. Chegou para o vendedor e falou: escuta, meu amigo, lembra de mim? Você vendeu esse livro para mim por 2 dinares, uma fortuna. Não encontrei tesouro nenhum com esse livro. O vendedor olhou para ele de cima a baixo e falou mais ou menos assim: meu amigo, quando você veio aqui a primeira vez, você veio com uma roupa em andrajos, velha, desgastada, uma calça jeans furada e uma camiseta branca toda esgarçada, e agora você é só joias, pérolas, e me parece que você é o conselheiro do rei, não é? Foi aí que Enedim percebeu. Ele procurara, na leitura daquele livro, encontrar o caminho para um tesouro escondido debaixo da terra, perecível, uma riqueza material que poderia lhe ser subtraída a qualquer momento. Mas ao ler o livro, ele encontrou o tesouro dentro dele mesmo. Ele se transformou no tesouro, o tesouro do conhecimento e da sabedoria, que agora era dele, esse tesouro, e que ninguém iria tirar dele. Ele ficou tão feliz com a descoberta, porque percebeu que esse era um caminho muito mais seguro. E por que eu estou contando isso para você? Porque talvez você esteja fazendo o papel do Enedim, quando abre a sua apostila e decifra, quando abre o seu livro, quando assiste às videoaulas, e quando vai, às vezes madrugada adentro, se esforçando para se transformar em alguém com mais conhecimento, com mais sabedoria e que, por consequência, vai conseguir coisas melhores. O meu desejo é que você continue nessa trilha, que você tenha certeza que ela vai te trazer, e já traz, um tesouro dia após dia, e que seu futuro será brilhante, muito feliz, e que você vai ter a escolha de ir para o lugar que você mais deseja. E até a próxima história.